Ô, Senhor. O que está acontecendo? Ok. Bom, pessoal, estamos gravando e essa é a nossa primeira aula, né? A primeira das 3 aulas que a gente vai ter, na verdade, nesse semestre. É uma situação bem atípica e longe do ideal. A primeira coisa que eu queria saber, na verdade, eu queria pedir a vocês que quem puder se sentir confortável e puder ligar a câmera, seria legal para eu não ficar falando como se eu estivesse falando apenas comigo, por uma tela preta. Mas compreendo se as pessoas não puderem, fica mais difícil a comunicação. Bem, o que eu estava comentando, a gente está vivendo uma situação atípica, né? Que a gente está terminando esse curso de História da Música 1. Eu entrei para a Unespar na semana passada e me pediram para logo assumir, né? Eu vou ser o novo professor de História da Música. Então, a partir do ano que vem, eu vou estar, de fato, lecionando a maioria das disciplinas de História da Música. E me pediram para assumir esse curso que estava sendo ministrado pelo professor Lurian, né, no primeiro semestre desse curso. O professor Lurian me passou mais ou menos o plano dele de trabalho, mas não dava para ver muito claramente o que vocês já tinham visto e o que vocês não tinham visto ainda. Eu até conversei um pouquinho com ele, mas eu queria começar o nosso encontro conversando um pouco, fazendo uma espécie de revisão daquilo que vocês já viram, para que eu entenda mais ou menos que tipo de conceito, ideia vocês já conhecem, né? Com os quais vocês já estão familiarizados, e para que a gente possa dar um pouco de prosseguimento. O meu planejamento era, nestas últimas aulas, falar um pouco a partir do Barroco, né, da transição do Renascimento para o Barroco. E só antes de passar a palavra, eu queria lembrar vocês, explicar mais ou menos que a gente vai ter a gente vai ter essa aula, a aula da semana que vem, e na outra semana, na terça do dia 7 de dezembro, já é o final do curso. E eu vou passar o método de avaliação para vocês pelo WhatsApp, mas vai ser algo bastante simples. A minha ideia é que vocês ou preparem uma apresentação de vídeo de 5 a 10 minutos, que contemple um pouco do repertório e do período que a gente está trabalhando, e essa apresentação, vocês vão escolher uma peça desse repertório, fazer um comentário, ou vocês podem escrever uma nota de programa, que eu vou passar também certinho as especificações, mas de 3.000 caracteres e de mais ou menos, uma estruturada em mais ou menos 3 parágrafos. Sendo que no primeiro parágrafo vocês fariam um breve comentário, você escolheria uma obra, né, para comentar. No primeiro parágrafo vocês fariam um breve comentário biográfico sobre o compositor daquela obra. No segundo parágrafo, um apanhado geral, um comentário geral das obras desse compositor ou dessa compositora. E no terceiro parágrafo, um breve comentário sobre a obra. Alguma dúvida com relação à avaliação? E para ser entregue no dia 8, que é um dia depois da aula. No máximo até o dia 8, porque até o dia 10 eu tenho que entregar todas as notas. Sim, professor, tem uma dúvida. Manda. Como que vai funcionar essa atividade?
o senhor explicou que a gente pode fazer uma apresentação gravada ou O esqueci a texto, uma nota de programa. Ok. Eu não faço ideia como que se faz uma nota de programa, e eu falo isso individualmente, eu não sei o restante da turma, mas referente ao que o professor falou no começo sobre os conteúdos, as aulas do Urian eram, falando a grosso modo, ele passava um texto para a gente ler e durante a aula ele falava sobre esse texto, basicamente. E nós vimos até o Renascimento, no fim do primeiro semestre, e só fizemos um trabalho que ele passou no fim do primeiro semestre, que eram perguntas relacionadas ao que nós tínhamos estudado até o Renascimento. Eu posso estar errado, então os colegas devem ter algumas mais informações para agregar. E a princípio foi isso. Com relação, vamos por parte, com relação à nota de programa, eu vou passar alguns modelos para vocês de notas de programa. Mas é basicamente levar em consideração essa estrutura que eu sugeri. Com relação ao trabalho da primeira disciplina, eu queria saber mais, eu queria que a gente fizesse aqui um momento de, como se fosse uma revisão mesmo, não só dos textos, eu queria saber, em termos de conteúdo, tópicos ou discussões, o que vocês retiveram até agora a respeito da história da música. Quais que foram as questões que vocês trabalharam, o repertório e tal, o que vocês lembram, o que ficou para vocês? Assim, professor, eu aprendi, eu conversei com alguns colegas esses dias, que a gente falou assim que eu acho que a gente aprendeu mais lendo os textos do que na aula em si, porque as aulas eram bem perdidas e às vezes o professor se contradizia com alguns assuntos que ele, do texto que ele tinha passado. E assim, não foi trabalhado nenhum repertório específico. Ele trazia alguns exemplos em sala de aula, disponibilizou esses exemplos no Drive, junto com o conteúdo que ele programou, que eu imagino que deve ter sido isso que ele passou para ti. E basicamente isso. E agora, como faz bastante tempo que eu não parei para estudar essa matéria, eu não vou saber explicar os tópicos em si que foram vistos por último. Tá, eu vou tentar dar uma ajudada aqui com vocês e passar em alguns assuntos para ver se vocês ouviram falar ou não. A primeira questão é, vocês trabalharam algum repertório específico eu digo, como que eu explico? Vocês trabalharam a tradição musical, principalmente a tradição a partir da Grécia Antiga, seguindo o período medieval até o Renascimento, é isso? Sim, isso. Tá. Da Grécia Antiga, vamos por parte. O que vocês viram? Ou vocês se lembram? Ou que tipo de texto vocês leram? Se vocês lembraram um texto, o autor e tal, a referência, também é interessante. Nós lemos o livro do Graut do Palisca, da História da Música. Tá bom. Vocês foram acompanhando o Graut Palisca, é isso? Exatamente. Tá. Vocês se lembram de alguma coisa da Grécia Antiga? Ou da transição da Grécia para a Idade Média? Professor, eu lembro daquele canto único que tinha, né? E dos instrumentos que compunham, às vezes também, né? O professor passou, que nem a Sandy comentou, ele passava os vídeos, né? Tinha cítara, o aulos, né? Então ele comentou dessa parte também, que eu lembro, né? O canto único, você diz cantos firmos? Ou você diz a monodia? Tipo assim... A monodia, isso. A monodia. Tá. Você acredita, desculpa, Caio, que vocês dizem, só para fazer um adendo, a monodia, vocês dizem a monodia grega, que vocês viram, a noção que os gregos compunham, eles exploravam principalmente, né, a questão de uma linha vocal apenas, né? Tá.
Você ia falar alguma coisa, Caio? Eu te interrompi. Não, tipo, como eu já estudei essa uma vez, e Grécia é uma coisa que, né, para mim, pelo menos, ela fica muito pouco na minha cabeça, mas eu lembro que, no caso se eu não me engano, no caso do Louvre, a gente pegou um repórter de história, e a gente deu uma estudada, tipo, o que os gregos faziam, tipo, assim. A gente não estudou, basicamente, tipo, Pitágoras, a gente pegou uma coisa um pouco mais geral, tipo, os teatros gregos, a forma como eles trabalhavam a música, não é bem teatro, né, a palavra? Eu esqueci qual é a palavra. As tragédias. Isso, as tragédias gregas. E a gente foi passando assim. A Grécia, eu não lembro que ele passou uma ou duas aulas no máximo, que não foi por aí. E aí, só para eu tentar acompanhar o percurso de vocês, a partir da Grécia e dessas coisas que vocês viram, vocês chegaram na Idade Média. Na Idade Média, o que vocês viram? Já passamos por Campo Chão, para as missas também. Vocês viram o canto gregoriano? Tá. E a partir do canto gregoriano, vocês viram a escola de Notre Dame? Viu? Sim, ele comentou sobre a escola de Notre Dame. Tá. E vocês se lembram de alguma coisa da escola de Notre Dame? Por que é importante ver? Eu não, professor. Eu também não. Tá. É porque a escola de Notre Dame está muito associada, né, com o desenvolvimento da polifonia, né, que tinha o Leotin e o Perrotin. Leonin e Perrotin. E eles estabeleceram o órgão, né, que é um estilo de composição que usa o canto-chão, que usa uma linha do cantos firmus e que adiciona linhas em cima disso para enriquecer, né? E eles começaram a estabelecer, né, regras e copiar e registrar esses livros. Bem, depois da escola de Notre Dame, vocês viram o quê? Polifonia franco-flamengo. Sim. Tá. Vocês lembram alguma coisa da polifonia franco-flamengo? Quem que eram os compositores? Vocês lembram alguma coisa? Que tipo de música? Silêncio. Vocês ouviram falar do Guillaume de Machaut? Sim, claro. E do Guillaume Dufay? Dufay, que escreve. Esse nome não me é estranho. Vocês ouviram falar do L'Homme Armé? Do tema do L'Homme Armé, que gerou várias missas? Eu não lembro. Esse não. Tá. Tô anotando aqui. Aí depois que a gente passou, vocês falaram do Josquin des Prez, por exemplo.
das missas do Josquin des Prez, vocês lembram alguma dessas questões sobre polifonia, a introdução do isorritmo? Textura é muito importante, né, nessas questões. Você tem a monodia, né, que é esse tema isolado. Posteriormente, você vai ter a monodia acompanhada, que é o que seria o tema da aula de hoje. A gente pode entrar ou não, mas vamos ver. Você tem a polifonia, né? O que distingue a polifonia da monodia? Quem sabe me dizer? Bom, a polifonia foi a introdução de novas vozes. Foi quando eles começaram a dividir e classificar as vozes, o soprano, tenor, contralto e baixo. Aham. Mas qual que é a diferença da polifonia para a homofonia, por exemplo, que também tem várias vozes? Se eu não me engano, uma era composta baseada num cantus firmus e seguia a orientação do cantus firmus. E, se eu não me engano, a homofonia era quando eram compostas várias melodias e sobrepostas. Não, na verdade, a polifonia que é essa, que são várias independentes, né? Isso, então. A homofonia está ligada a uma homogeneidade, né? A um uníssono, a ideia de uníssono. Então, eram peças em uníssono, enquanto, em geral, né? Começa em uníssono, porque depois a gente vai ter novas formas de homofonia, que é a melodia acompanhada posteriormente. Mas, nesse momento histórico, está ligadas àquelas vozes cantando. São vozes diferentes, mas cantando a mesma coisa, né? Enquanto a polifonia trata das vozes, mas dá autonomia para essas vozes. Então, as vozes, elas estão... Cada voz, ela tem as coisas que elas podem fazer de acordo com as regras, né, estabelecidas em cada momento histórico, mas as vozes são tratadas como independentes, né? Então, você tem uma riqueza de material, você vai ter muito o cânone, né? Aí o cânone, ele estabelece isso. Tem o cânone que estabelece que você tem um cantus firmus, né? Um tema, digamos, e que vai ser repetido. Então, você começa a construir por imitação. Bem, saindo desse período, a gente vai chegar no Renascimento, né? O que vocês... e a gente aqui está só passando por cima, só para eu ter uma noção, que eu acho que vocês vão ser meus alunos também, né? No próximo semestre. E aí eu preciso... Vai ser legal também ver porque, sim, a gente não vai conseguir resolver muitas questões nesse final de semestre, mas eu vou falar para vocês o que eu tenho em mente para o final do semestre e para o próximo semestre. Aí, do Renascimento, vocês viram o quê? Vocês sabem me dizer, mais ou menos, o período do Renascimento, quais são os séculos, e vocês sabem me dizer, assim, algumas das principais características? Renascimento, professor, foi do 14 até o 17, né? 14 até o 16, meado... o começo do 17. É porque, na verdade, o começo do 17, ali por volta de 1600, a gente já começa a entender um pouco como barroco, sabe? Existe uma transição que se dá principalmente devido à música italiana da época, entre o final do século, meados do século XVI, né, a partir de 1550, na verdade é a partir de 1570,
e sim, os primeiros anos do século XVII, que a gente vê os elementos coexistindo, mas é possível notar um desvio de interesse dos músicos para um tipo de música que está mais ligada com valores que a gente associa com o período barroco e que se distanciam um pouco dos valores renascentistas. Né? E o mesmo acontece nessa transição do, por exemplo, Trecento, que a gente chama, né, que é os anos de 1300, ou século XIV, estão ligados, esses anos estão ligados ao final da Idade Média e começo do Renascimento. Não é que existiu um momento em que, tipo assim, da noite para o dia mudou tudo, como se muda o ano. Mas você começa a ver que outros interesses vão ganhando mais espaço, outras formas de fazer música vão ganhando mais espaço, e antigas formas, às vezes, vão perdendo espaço ou vão se modificando. Então, eu acho que, assim, eu estou pensando aqui no seguinte. Eu acho que seria interessante a gente conversar um pouco sobre esse processo e começar a trabalhar um pouco de Renascimento e Barroco agora. Mas a minha sugestão para vocês, e é uma coisa que eu tenho conversado com com o pessoal da coordenação, é da possibilidade. Bem, a ideia de eu começar a dar aula agora, no final do semestre, dar essas poucas semanas, é para que vocês não fiquem prejudicados, né, no curso, por conta desse problema com o professor, né, que não teve, dessa ausência de professor e tal. Só que eu acredito que seria interessante para vocês assistir, nem que seja o segundo semestre do ano que vem, como ouvintes, a esse curso completo. É uma decisão de vocês. Que vocês têm que sentir o desejo ou não de fazer isso. Porque eu acredito que isso seria legal para cobrir um campo do conhecimento, né? Que vocês vão ficar meio ali sem ter acesso por conta do tempo, né? Porque é impossível a gente repor em 3 semanas um semestre inteiro de trabalho e ainda fazer uma revisãozinha da primeira parte dessa matéria. Eu não sei o que vocês acham, mas é uma proposta que eu gostaria de levar adiante, tanto para vocês quanto para a coordenação. Eu acho bem legal. Se der para encaixar nos horários, eu tô dentro. Inclusive, eu vou falar com eles e ver se há possibilidade de pensar nisso, nessa coisa do horário para vocês, para não bater e tal, para disponibilizar. Porque eu acho que ia ser legal para vocês, assim. E aí vocês já teriam sido aprovados, né? Porque entregando esse trabalho que eu pedi, vocês vão ser, né? Cumprindo as exigências, vão ser aprovados. Então, vocês fariam como ouvinte. Eu também posso gravar a aula e disponibilizar para vocês, né? No próximo semestre. Também posso ver essa possibilidade para quem também, talvez, não puder acompanhar, sabe, Sandy? O que eu queria conversar com vocês, antes de passar para um debate Renascimento e Barroco, assim, a gente está fazendo um curso de História da Música, né? Vocês são alunos de que curso? Instrumento e canto? Isso. Por que vocês acham relevante esse conhecimento? O que vocês gostariam de desenvolver quando vocês pensam história da música? O que vocês pensam nesse curso, sabe? Do ponto de vista real, prático, assim, como instrumentistas. E aí, tentando pensar o História da Música 1, né? Que vai da Grécia Antiga, mais ou menos, até o Barroco. Professor, eu acho que a contextualização, né? Saber onde que a gente está,
E o porquê das coisas, como elas chegaram a tais ambientes, a tais situações, né? Saber o porquê, eu acho que é a pergunta principal, né? Pra mim, né? Aham. Quem mais acha alguma coisa? Eu acho que é interessante saber por que foi composto daquela maneira. Não só porque o compositor quis fazer aquilo, mas porque o que fez com que ele pensasse assim e o que estava acontecendo nesse período para que as composições fossem pensadas dessa maneira. Uhum. Mais ninguém? Bom, eu, como professor, né, e também como instrumentista, eu estudei pianista, eu penso muito nesse sentido que vocês falam. Eu acho assim, para a nossa atuação como profissionais, né, ela tá sempre, não importa que área vocês forem seguir, ela está sempre dentro de uma tradição. Essa tradição pode variar, né? A gente tem tradições diversas. No passado, a gente acreditava numa linha só, né? Que em geral era o desenvolvimento europeu. Hoje a gente está começando a perceber que a coisa é muito mais complexa. Para dar conta disso também, as disciplinas estão se modificando, outras disciplinas estão sendo criadas. Mas é preciso entender uma coisa, e que hoje ainda é verdade, e que está muito ligada, principalmente com esse contexto histórico, Renascimento e Barroco, esse contexto, a música nesse contexto, que é a importância, a história da música permite não apenas registrar o contexto de produção, né, e fruição de obras musicais e interpretação de obras musicais, mas também a forma como a música é entendida em diversas sociedades. Então, um primeiro ponto, sempre que vocês estiverem pensando, eu vou trabalhar um repertório. Aqui vocês gostam, geralmente, só para eu ter uma ideia, assim, muito rapidamente, vocês tocam que tipo de repertório? Mais. Eu estudo contrabaixo acústico e no momento eu estou estudando um concerto de Dragonete. Concerto de quem? Braga Neto? Dragonete. Braganete. Dragonete. Aham, tá. E eu posso estar errada, mas se eu não me engano, ele está no início do Clássico? período romântico. Ele já está no romântico. Isso. Quem mais? Professor, eu estudo trompete, um repertório mais erudito, clássico, Haydn. Aham. E aí o André falou para mim aqui que ele estuda piano clássico, né? O André que está sem chat, e ele estuda barroco e romântico. Bastante Beethoven, Bach. Aham. Eu estudo canto. Eu diria que é uma coisa mais misturada, assim, porque a gente estuda óperas, então a gente pega bastante romântico para frente, assim. E como a gente tem vários compositores, a gente pega brasileiro também, no meu caso é algo mais contemporâneo, que é o Vila Cortez. Aham. Eu estou estudando uma ópera do La Calunnia, do La Bohème. Não, La Bohème não, cara.
É basicamente isso. Eu tava. Uma coisa que eu queria começar, porque a gente tem a livre escolha, né? E eu sempre tento trazer alguma coisa mais diferente, assim. Às vezes eu pego algo mais medieval, que eu adoro também. Uhum. Ou coisas mais assim, né? Tá. Legal, só para eu ter uma ideia. Então, toda vez que a gente está pensando como intérprete, você vai abordar uma obra, é importante a gente, pelo menos eu acredito muito nisso, é importante que a gente não pegue só uma partitura e bote na frente da gente, sabe? Porque a partitura, ela é um registro muito limitado da música, de qualquer música. A partitura, ela é um recurso bastante limitado. A gente tem numa partitura, a partitura é basicamente um gráfico, né, de altura por duração, com alguns comentários de articulação, alguns que influenciam no quê? No timbre e ritmo, com alguns comentários de dinâmica. Então, assim, a grosso modo é isso, né? Uma partitura, ela é pensada e ela é vista de modo diferente de uma época para outra. A notação, ela é pensada e explorada de modo diferente de uma época para outra. Para entender isso, a gente precisa entender o contexto histórico, musical, né? O contexto musical em que aquilo foi produzido. Mas para entender isso, a gente tem que entender também um contexto mais amplo. A primeira coisa que, por exemplo, quando a gente se volta para o Renascimento, e que até para esse final do período medieval e começo do Renascimento, né, o primeiro Renascimento, é que há mudança de lugares, de centros, né? Centros musicais, falando da tradição da música de concerto, da música que a gente chama de erudita, da música europeia, a mudança de foco de centros o tempo inteiro. Essa mudança, por que vocês acham que há? Então, a gente tinha, tipo assim, a escola de Notre-Dame em Paris, de repente vem uma atenção para a escola da Borgonha e a escola franco-flamenga. Depois você tem tipo assim, uma transferência de atenção de importância para a Itália. E tem é óbvio que várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A Inglaterra, que sempre foi uma potência na Europa, pelo menos a partir da invasão normanda, né, em 1066, eu acho. Também sempre desenvolveu ali do seu jeito, porque é uma ilha. O que vocês acham que faz com que as coisas mudem e os estilos mudem? De onde que vêm essas mudanças? Vocês têm alguma intuição a respeito disso? Eu diria que as mudanças acontecem ou por grandes catástrofes, ou por invasões de territórios, conquistas de territórios, essas coisas, ou também por descobertas tecnológicas. Uma nova forma de pensar assim, surgiu em um ponto específico e as pessoas migraram para esse ponto específico por esse motivo. Então, tipo, de invasão até êxodo de pessoas, assim, pode ser considerado um dos motivos. Exato. É um pouco nessa linha. Talvez eu não me lembro de nenhuma catástrofe, eu não tenho em mente exatamente agora para a questão musical, mas é basicamente isso. São grandes questões históricas e mudança de poder e circulação de poder que fazem com que certos repertórios se consolidem, cheguem e tenham chegado até nós ainda hoje, né? Esse período medieval, a que se deve tantas mudanças, por exemplo, de estilo? Ao fato de que o papado mudou de lugar, tiveram disputas de papas, né? O papa e o antipapa na igreja, tivemos a coroação do Carlos Magno,
como imperador romano germânico em 800 depois de Cristo. Então, todas essas circulações de poder, elas geram o quê? Que músicos da corte e grandes músicos sejam contratados por cortes ricas e produzam sua música. O que a gente recebe hoje, né, quando a gente olha para o passado, está ligado à seleção, é óbvio. O que a gente vê, o que a gente sabe, o que a gente estuda é sempre um recorte daquilo que de fato aconteceu. E muito daquilo que a gente seleciona, e muito daquilo que a gente dá atenção, né, para aquilo que a gente dá atenção, está ligado a uma música primariamente de elite ou uma música associada a instituições que se mantiveram, como a igreja. Então, são instituições ou cortes que permitiram o registro, né, escrito, no momento em que muito antes da invenção da gravação, de um repertório. Também existe a transmissão oral, que é muito mais difícil de ser abordada e estudada, porque você depende, de fato, de uma continuidade, né, para que aquilo seja recuperado. Então, por conta disso, se a gente olha para os livros de história da música, e se a gente vai pensar a história da música, a gente logo vê que há uma primazia, né, um favorecimento da música religiosa. Por quê? Porque essa música se desenvolveu muito ligadas, principalmente após os 3 primeiros séculos da era cristã, quando se começam a estabelecer os mosteiros, e nesses mosteiros começam a se definir certos rituais, né? Os momentos em que os salmos eram cantados, um repertório, e se começa a registrar por escrito esses cantos. Então, na medida que isso vai acontecendo, você vai criando um corpus, né? Um material que é possível ser acessado, que é possível ser recuperado, ser estudado. Então, a questão da música sacra, ela é fundamental nessa tradição da música europeia, porque por conta da permanência da instituição da igreja cristã, e depois tem, né, a partir de 1517, quando Martinho Lutero prega as 95 teses dele, lá na porta da Catedral de Wittenberg, aí tem a separação, né? Tem a Reforma protestante, depois a Contra-Reforma. Mas, bem, a instituição dessa igreja, ela manteve não apenas viva na prática, mas registrada um grande repertório. E isso é uma das linhas determinantes do estudo da música ainda até o romantismo, até o período clássico e romântico. No período clássico é que a coisa começa a se misturar um pouco. Então, a gente vai começar a ter missas que elas são compostas, mas sem a necessidade ou sem a finalidade explícita de compor um corpus de música para a igreja, né? Você vai ter missas que são compostas com uma finalidade um pouco ambígua, meio secular, meio religiosa. Um outro grupo de repertório, mas que a gente tem menos conhecimento, mas que ainda assim a gente estudou, é o repertório chamado secular, na medida que ele também foi produzido por músicos que circulavam, né, que compunham música sacra e música profana. Ou, principalmente nessa medida, porque isso fez com que esse material fosse registrado. Uma outra coisa foi o desenvolvimento da imprensa, né, que permitiu a invenção da imprensa permitiu a publicação de um material e
o registro. Então, a história da música, principalmente como ela se desenvolveu enquanto disciplina, está muito ligada ao registro. Bom, no Renascimento, porque a gente está falando aqui um pouco do Renascimento, e vocês viram um pouquinho, eu queria saber, assim, vocês se lembram algumas das características, o que caracteriza o Renascimento? Do ponto de vista musical, né? Eu diria que é a polifonia. Diga, quem que vai falar para mim? Não sei. Pode falar. Não, pode falar. Não, à vontade. É que não é eu que ia falar, o André comentou que é a mudança, né? A volta ao classicismo grego. Né? Você perguntou que característica, né? Sim. Do ponto de vista da música, essa volta ao classicismo grego, ela vai estar localizada bem no momento que eu ia falar na aula de hoje, que é o Renascimento já tardio e começo do Barroco. No campo das... Existe um ideal grego de razão que meio que implica que durante o Renascimento tem uma grande influência sobre uma série de manifestações artísticas e um conhecimento filosófico, né? Trata-se de um período aí em que se tem uma grande expansão intelectual, no sentido de desenvolvimento de ideias filosóficas, poesia, né? Você tem o Petrarca no Trecento, você tem Dante Alighieri, que está aí nesse período de transição. Você tem essa vertente mais humanista, né? Ou seja, uma vertente que está preocupada em estabelecer, em pensar a arte como expressão ou construção de valores humanos. Mas, do ponto de vista musical, uma boa parte do Renascimento ou daquilo que a gente chama Renascimento, ela ainda está associada à música sacra. Ela é determinada pela música sacra, ou, no caso da música secular, pelos madrigais, um pouco, e pelos motetos. A questão do ponto de vista musical, a textura principal do Renascimento é a polifonia vocal, né? É conjuntos de vozes. Então, é muito determinante, a não ser, se a gente pensa assim, um pouco a Idade Média, começo do Renascimento, que tem lá a música dos trovadores e uma música mais instrumental, mas que ainda assim não é tão dominante, ou sobre a qual a gente não sabe tanto, mas o repertório, a composição de repertório, ainda está muito preocupado com o canto e com vozes, com a mescla dessas vozes. Do ponto de vista sonoro, a gente ainda está no Renascimento, na música, muito preocupado com... a gente ainda faz muito uso de modos. Vocês conhecem os modos religiosos, né? O eólio, frígio, lídio, dórico, né? Mixolídio, que foram estabelecidos. Esses modos ainda regem muito, mais do que questões da harmonia funcional. Vocês sabem a diferença entre modo, e modalidade e tonalidade? Vocês sabem me dizer, basicamente, qual é a principal diferença? Ou quais são as principais diferenças?
no sistema tonal, a gente compõe baseado na tonalidade que foi escolhida. Nos modos, era composto de acordo com cada modo estabelecido. Então, se naquele modo não podia utilizar certos intervalos ou acidentes, não podia ser utilizado. Mas a tonalidade, uma escala, né? O tom de dó maior não seria um modo? Sim. Então, o que exatamente diferencia? Porque isso é um ponto de contato. Mas tem uma coisa que diferencia. Não sei falar agora. Basicamente, assim, de uma maneira sempre simplificada, a modalidade, ou pensar em termos de modos, significa pensar em termos de escalas. Então, isso que você falou estava correto. Você tem as notas que pertencem àquela escala. Então, em essência, a gente está pensando em termos de notas. A tonalidade, ela não pensa em primeiro plano em termos de nota, ela pensa em termos de tríade, em termos de sobreposição, né, de acorde. Então, enquanto o modo gira em torno de relações intervalares numa escala, de, na verdade, as notas que pertencem àquela escala, o pensamento tonal, e depois a gente vai falar de harmonia funcional, esse pensamento tonal, ele pensa em termos de tríade. Então, o que estabelece a relação entre uma escala e outra é a relação das tríades, né? É a relação de acordes que a gente monta, tendo como referência, né, o círculo das quintas por razões meio acústicas, meio culturais. Mas, basicamente, essas são as duas grandes diferenças. E aí, o que acontece? Havia cadência antes da tonalidade? O que vocês acham? Vocês já estudaram contraponto ou não? Sim, estamos fazendo atividade de cadência, inclusive. Então, havia. Mas essa cadência, ela não era necessariamente uma cadência perfeita maior da forma que vai começar a ser explorada, que são os intervalos de quarta ascendente ou intervalos de quinta no baixo. A questão é a importância do baixo e da voz aguda é algo que é uma das características principais que vai diferenciar o barroco do Renascimento. No Renascimento, as quatro vozes ainda são pensadas como detentoras da mesma importância. Entendem? Percebem? Enquanto no Barroco, a gente começa a ter, numa escrita a quatro vozes, ou a cinco, as vozes intermediárias começam a perder força e importância, e a gente começa a ter um processo, os compositores passam a se interessar mais e mais pelas vozes agudas e pelo baixo. E é o movimento, e a relação entre voz aguda e baixo que vai certos movimentos paradigmáticos que vão definir as cadências, né? Aguda descendo, baixo subindo, da quinta para primeiro grau, você tem uma cadência perfeita, né? Então, é esse tipo de pensamento que vai mudar. Uma outra coisa que vai mudar também é justamente essa questão das vozes. Então, se a gente olha o repertório renascentista, e aqui a gente não está falando tanto de um repertório instrumental, que era talvez um pouco menos importante ou levado, tido menos como música séria, era mais tido como música lúdica. Esse repertório ele é principalmente vocal.
E a ideia das vozes principalmente vocal, não, desculpa, o que eu quis dizer é que são várias vozes, são 4, 5, 6 vozes, e, na verdade, ao longo do Renascimento, a gente tem uma expansão muito grande, ao ponto de chegar a motetos de até 40 vozes, né? Então, mais importante do que os extremos é pensar que haviam várias vozes, essas vozes elas eram todas importantes, e o texto ele estava submetido à música. Isso também é um outro ponto para vocês lembrarem, que é uma outra porta de entrada ao Renascimento. Ali, o texto está submetido à música. Então, vocês chegaram a ouvir motetos ou madrigais? Uhum. Vocês lembram dos motetos, principalmente? Uma das características do moteto? Qual que é? Você lembra, Caio? Da relação texto-música? Eu sei que o professor falou sobre isso na aula e que eu li sobre isso, mas eu não sei. Não tem problema, a gente pode ouvir. Eu vou escolher um moteto que exemplifica bem, mas uma das relações é que para cada voz, muitas vezes era atribuído um texto diferente. Então era como se cada pessoa podia ser um texto para todas as vozes, mas era muito comum, muito mesmo, tipo, a ponto de chegar a ser quase determinante em alguns momentos, essa escolha de vários textos para uma mesma obra, para o mesmo moteto, entendeu? Então você teria a gente ia ouvir várias vozes ao mesmo tempo cantando textos diferentes, e às vezes textos sacros com textos profanos. E aí o que isso acaba criando? Uma confusão na expressão da ideia musical. Né? Da ideia do texto. E isso era feito apenas baseados nos exercícios, nas relações contrapontísticas, muitas vezes. Aí o que acontece? Eu mencionei, né, em 517, eu mencionei para vocês o Martinho Lutero. Vocês já ouviram falar da Reforma Protestante, né? Sim. Bom, o Lutero foi lá, colocou as teses dele. A intenção do Lutero não era desencadear uma mega reforma protestante, como a coisa tomou força, né? Era uma coisa local. E era fazer uma crítica local, mas aquilo tomou força, o protestantismo cresceu enquanto força política e não apenas religiosa, e uma série de críticas começaram a ser feitas à Igreja Católica. Isso nesse século XVI, no começo do século XVI. Em resposta a isso, o que a Igreja Católica fez? Alguém sabe? Vocês lembram disso? A Igreja Católica começou um movimento de contra-reforma. E esse movimento ele foi oficializado pelo Concílio de Trento, que começou em 1546 e terminou em 1563. Ele teve momentos e intervalos, assim, pausas. E o debate começou a
girar em torno, nesse debate, era um debate que envolvia todo o âmbito da Igreja Católica, né? Era uma revisão de todo o comportamento, né? dos mosteiros, dos bispos, dos cardeais, dos padres e tal, mas também, como uma dimensão da Igreja Católica, a música. A música com a finalidade religiosa. Bom, o que acontece nesse concílio? Algumas pessoas começam a reclamar de que a polifonia estava levando a uma complexificação musical tal que a comunicação do texto, que deveria ser do texto, né, principalmente o texto bíblico, mas outras orações, que deveria ser a proposta principal, começou a ficar impedida, né? Começou a ficar impossibilitada. Então, isso foi uma das reclamações. Uma outra reclamação era justamente o uso de cantos firmos profano para composição de obra sacra. Então, era comum e era normal compositores importarem melodias que vinham de um contexto de um contexto profano, inclusive melodias que vinham de canções que pudessem falar, né, de amor, de luxúria, de qualquer coisa dessa natureza, importar essas melodias como o cantus firmus sobre o qual eram compostas as missas, né? O tema, digamos. Então, o Concílio de Trento começou a pirar com isso, né? E a decisão que foi tomada, ela não foi uma decisão oficializada, deixa eu ver se eu acho aqui, mas ela foi mais ou menos indicado que os compositores deveriam parar de fazer uso de canto-chão, de cantos, usar como cantos firmes uma melodia que fosse de natureza obscena, ou que viesse de um contexto obsceno, e a simplificação da polifonia. A lenda conta que o Palestrina, vocês ouviram falar do Giovanni da Palestrina? Tá. De onde vocês ouviram falar do Palestrina? Se eu não me engano, eu já cantei uma música dele. É possível. E da aula de contraponto, eu imagino, não? Não, é que eu faço parte. Você não faz parte. Eu faço parte de um grupo do Luminata. De um grupo do quê? Desculpa. Do grupo do Iluminata. Iluminata. Ah, sim. Isso. É um grupo que, com a Dana Oliveira, que a gente resgatava algumas músicas medievais, renascentistas. A gente parou no comecinho, né, mas a gente pegou a parte medieval quase inteira. Então, eu tenho quase certeza que a gente pegou Palestrina para cantar. Que difícil. Tá doido. E tem essa coisa dessa harmonia muito cristalina, né? Que o que acontece? O Palestrino, Giovanni da Palestrina, Palestrina é uma região perto de Roma, onde o Giovanni nasceu. Então, Giovanni da Palestrina era o Giovanni que nasceu na Palestrina. Ele compôs, né, na época, dizem, isso é um pouco a lenda que se conta, embora já tenham meio que tentado desbancar essa lenda, que ele compôs uma missa a 6 vozes, polifônica, para provar que era possível compor música polifônica sem nenhum prejuízo da clareza do texto, né?
Então, o Palestrina compôs a missa que ficou muito famosa, que é a missa do Papa Marcello. Eu acho que seria legal para a gente ir orientando a nossa narrativa, a gente ouvir e conversar, talvez, um pouquinho sobre essa missa, antes de passar para frente. Pode ser? O que vocês acham? A gente não vai ouvir a missa inteira, obviamente. A gente vai ouvir um pedacinho a gente vai ouvir o Kyrie. Podemos? Vocês conhecem? Alguém aqui conhece essa obra? Eu não tô lembrado, não. Deixa eu abrir aqui, peraí. Deixa eu contar uma história que talvez abra seus olhos para algumas oportunidades que você não está enxergando, especialmente se você gosta. Ops. Essas propagandas de YouTube. Bom, vou compartilhar aqui com vocês. Só um segundo. Ai, meu Deus, fechei o negócio. Vocês estão vendo aí? Sim. Bom, vocês estão vendo a partitura no YouTube? Uhum. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Eu não escuto vocês. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que deu. Agora eu voltei a ouvi-los. Quando eu vou compartilhar o som, dá algum problema, peraí. Eu vou tentar sem, eu acho que é meu fone. Vamos lá.
E aí, o que vocês me dizem? O que vocês percebem? Quando vocês escutam essa obra, o que chama a atenção? O que vocês, como músicos, o que vocês ouvem? Eu diria primeiro a polifonia por si só, né? E o contraponto que aparece na fase, a música inteira. O que você nota desse contraponto, Caio? O que você percebe, assim? Se você fosse descrever para mim, imagina que eu não sou músico. Como você descreveria esse contraponto? Como você sente ele? Difícil. Você percebe as vozes totalmente misturadas, totalmente separadas, uma voz não tem nada a ver com a outra, você sente que há muita dissonância, você sente que há pouca dissonância, você percebe que há muito salto, pouco salto. O que as vozes estão fazendo? Vocês querem ouvir mais uma vez? Vocês conhecem esse texto? Queria mesmo, sim. Sim. Vocês conseguem, uma das coisas que vocês conseguem perceber o texto, é claro de perceber, ou o fato de haver 6 vozes faz com que vocês não consigam ouvir o que está sendo cantado? Olha, eu não, obviamente não vou falar por todo, mas pelo menos para mim, é claro, eu consigo entender o texto claramente, sem o menor problema. Estou falando para ninguém aqui entender grego, mas eu digo assim, não, sim, vocês conseguem ver as palavras. Eu consigo pegar, tipo, eu consigo entender que Kyrie eleison está sendo cantado, podemos dizer assim. Isso. E claro, tem, como por isso ele escreve, tem formas de contraponto, tem várias páginas de contraponto, mas chega no momento em que ele coloca todo mundo junto, tanto para, eu acredito que seja para mostrar um pouquinho mais do texto e numa harmonia maravilhosa, inclusive. E como se trata de uma música religiosa, uma música sacra, você percebe que a harmonia é quase etérea. Tipo, a voz é tão leve que ela fica, como dizem vários maestros, assim, ela fica pendurada ali. Ela tá ali, mas ela não é forte, ela não é estrondosa. Ela foi feita para cantar em capela. E você canta, tipo, muito relativamente baixo, mas ela ressoa na capela inteira. E tem uma coisa que é muito característica que vai fazer com essa sensação de... Porque o que acontece? Nós que somos músicos, ou a gente já sabe isso, ou é bom saber, consonância soa mais que dissonância. Embora dissonância incomode menos, consonância enche mais, né? Preenche mais. Por conta justamente do volume de harmônicos, né? Então, a questão é, o Palestrina, ele trabalha muito com consonância. Então, até o período medieval, a música estava muito ligada, a polifonia estava muito ligada ao quê? A intervalos de uníssono, né? Oitava,
quinta e quarta. Essas eram as consonâncias, né? A música renascentista, ela vai começar a explorar um novo material. Ela vai trazer um novo material aos poucos que vai estar ligado a terças e sextas. E vai estar ligado que já começa a apontar esse trabalho com terças e sextas, já começa a apontar para o quê? Para a tonalidade. Porque o que são as terças e sextas? São as tríades e suas inversões, né? Estão ligadas à tríade e às inversões. O Palestrina, ele vai buscar explorar muito esse material, né? Ele vai evitar, diferente, a não ser seguir nas regras da música ficta, ele vai evitar cromatismo e vai também buscar criar, ele vai explorar uma coisa que é uma construção de um acorde e em suas múltiplas inversões, né, as tríades e suas múltiplas inversões, de diversas formas possíveis. Então, no Agnus Dei, por exemplo, que é a quinta parte, no primeiro Agnus Dei, que é a quinta parte dessa missa, o acorde de Fá vai aparecer com Fá-Dó vai aparecer em 18 combinações, né? Diferentes, assim. Na verdade, eu acho que são 21 no total, a partir de 18 combinações. Ou seja, ele vai explorar essa sensação que parece uma repetição, né? Vocês entendem o que eu estou falando dessas combinações? Você tem 6 vozes. Você pode ter Fá, Lá, Dó, construindo acorde de múltiplas formas, né? Eles resultando, chegando nas vozes de maneira muito diferente, né? Então, isso vai dar, ao mesmo tempo que ele joga com uma sensação de estabilidade, entendeu? Ali os acordes sempre reaparecendo, um acorde consonante, mas dá uma variedade pelo registro na tessitura que essa coisa aparece. Então, o Palestrina, ele criou um estilo que era muito transparente nesse aspecto. Vocês percebem? É um estilo que as coisas estão acontecendo, mas parece que está tudo... tudo muito orgânico e redondo, né? Tudo parece... as melodias, elas fazem o efeito do canto-chão, né? Que elas dão a sensação de arco, né? De começar e acabar. Então, as linhas, né? Então, isso criou... Né? O Palestrina, ele conseguiu desenvolver um tipo de contraponto que é complexo, mas que soa muito equilibrado. É graças a isso que o Palestrina vai ser... Ele é um dos únicos, ou talvez o único, e certamente o primeiro compositor a ser estudado e estabelecer regras para o futuro. Não foi ele que estabeleceu essas regras. O estilo palestriniano, que dá base ao curso de contraponto que a gente estuda ainda hoje, ele foi elaborado no século 18 e 17 e 18, a partir de análises da obra do Palestrina, que buscavam entender como ele chegou nesse resultado, né? Como ele chegou nesse resultado extremamente claro, extremamente equilibrado. Vocês gostariam que eu desse prosseguimento? Vocês gostariam de ouvir mais uma vez para perceber essas coisas? Uma outra coisa antes de eu passar. É importante também perceber, né, que as linhas na polifonia, principalmente na polifonia palestriniana, ele evita saltos maiores que terças, e quando ele faz, são saltos para os quais não são dados
ênfase, de maneira que você tenha uma dissolução desse salto. É um tipo de escrita que busca muito o grau conjunto, né? Que dá essa sensação mais para o nosso ouvido, uma percepção de continuidade, ao invés de uma percepção de ruptura, né? Que pensa em contraposição a isso a música do século XX, que tem saltos que que são saltos muito distantes, muitas vezes que não são saltos consonantes, e que acabam produzindo um efeito de ruptura, né? De que a coisa está solta. Então, o Palestrina está interessado em trabalhar esse tipo, é isso que ele faz, é por isso que ele fica famoso, né? Ele no campo da missa, ele compõe mais de 100 missas, 103, eu acho, missas. Ele também compõe madrigais, que já são com textos profanos, mas mesmo os madrigais palestrinianos costumam até alguns deles ser chamados de madrigais espirituais, que são com textos sacros, que é um repertório mais de música profana, mais de música secular, e ele explora esse repertório de maneira mais conservadora, porque ele justamente busca esse equilíbrio, essa clareza das ideias na polifonia. E é por isso que ele ficou famoso, à época mesmo, como o príncipe da música. Mas então, o que é que vocês me dizem? Vocês gostariam de escutar novamente essa obra e comentar? Ou vocês querem que eu continue, dê prosseguimento? Eu acho que escutar, professor, para a gente dar uma analisada. O André também falou escutar para a gente ver as características, né, que você acabou de falar. Também para estudar. Uma outra coisa, antes da gente escutar, eu queria só mostrar um tema, que é um tema que inspira essa obra, que na verdade é o tema do L'Homme Armé, que está do Kyrie, e que tem esse tema do L'Homme Armé, é um tema de Borgonha. Ele é um tema que inspirou mais de 40 músicas, ele foi cantos firmes de mais de 40 obras. E é um tema completamente secular. Quer dizer, ele não é completamente secular, porque ninguém sabe exatamente o que significa. É o Homem Armado, que chama. É um tema francês. Só que existem hipóteses de que esse tema se refira ao São Jorge... não, ao São Jorge não, ao Arcanjo São Miguel. E existem hipóteses de que esse tema estaria ligado a outras questões. Existe uma série de discussão, ninguém sabe exatamente se foi o Guillaume Dufay. Guillaume Dufay foi o primeiro a compor uma missa com esse tema, mas ninguém sabe exatamente quem criou esse tema. E eu vou botar, e aí depois a gente vai passar para o palestrino para vocês só guardarem no ouvido. O tema, ele é curto. Deixa eu colocar aqui, quer ver? Ih, será que eu perdi? Ai. Deixa eu ver aqui se aparece. Ai, não, peraí, só um segundo. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, espera aí. Depois a gente resolve esse problema. Vamos ouvir mais uma vez o Kyrie.
Ai, tem que botar isso aqui. Espera aí que eu não compartilhei a sua. Estão ouvindo? E aí? O que vocês me dizem? Deu para perceber um pouco melhor essas relações que a gente conversou? Hein? Acho que deu, professor. Uma coisa que eu queria perguntar é que
acho que você já comentou isso, né, ali no meio, na revisão, que nessa época já existia, né, a diferenciação entre as vozes soprano, contralto. Sim, existia, mas é assim, você tem as vozes como estão descritas ali, mas não é no mesmo sentido que a gente entende elas, tipo assim, uma voz de mulher, uma voz de homem, não é tão definido, não é ainda no período do Renascimento, a distribuição vocal, ela é óbvio que dependendo da obra, vai depender de alguém que seja capaz de cantar, né? Só que muitas das obras vocais do período da Idade Média e do período dos madrigais, dependendo da obra, o registro ele é relativamente curto. Então, muitas obras elas não passam de oitava ou nona, às vezes não chega nem a isso, sabe? Então, qualquer pessoa que pode cantar, pode cantar. É basicamente isso. Não era isso que você estava perguntando? Aham, não tinha uma diferenciação, né? Existe uma diferenciação que é tipo assim, se uma pessoa é baixo, super baixo, provavelmente não vai conseguir cantar soprano. Mas não existe uma mentalidade de instrumentação. As vozes, elas estavam ligadas, o tenor não é uma voz masculina. O tenor vem de ter, né? De tenere, que é a voz que no período medieval detinha o canto-chão, entende? Então, elas cumprem uma função composicional, digamos. Não existe um pensamento instrumental e vocal. Por exemplo, o que vai ser comum no Renascimento também às vezes, obviamente não uma missa, porque a missa é feita para um coro, cantar numa celebração, mas certos motetos, madrigais, ou mesmo repertório sacro, certas vozes vão ser substituídas por instrumentos, entende? Entende? Então, às vezes, vai ter, sei lá, você tem duas pessoas para cantar e uma pessoa que toca um instrumento, e era comum esse tipo de realização em que haveria uma substituição. É óbvio que tudo depende de como esse repertório está sendo executado e em que contexto. Então, quando, por exemplo, numa igreja, muitas das vozes podiam ser substituídas pelo órgão. E vai haver tradição que vai explorar isso, né? E que o órgão vai fazer todas as vozes e a congregação vai cantar a linha superior e tal. Não é o caso não é o caso do Palestrina. No Palestrina, o ideal era que houvesse o coro, mas a voz ela poderia ser facilmente substituída por um instrumento sem nenhum prejuízo, porque não era pensado, não havia o pensamento, por exemplo, soprano. Não havia esse pensamento, né, dessa figura do soprano que a gente tem e que está associado, e que depois na ópera vai se complexificar, né, que você tem soprano coloratura, dramático e tal, que está ligado não só à voz, mas a uma qualidade da voz, né? A um caráter da voz, né? O peso, a projeção e tal. Não tinha. Inclusive, uma outra característica que meio que define o barroco é o início da preocupação com a escrita idiomática. O que é a escrita idiomática? É a escrita para instrumentos específicos, para vozes específicas. Entende? Então, vai começar a ter área, e a área vai ser escrita para soprano, para mezzo, para baixo. Você vai começar a ter um repertório que tem que ser cantado. Então, por exemplo, não haveria prejuízo de uma voz mais grave cantando aquela linha aguda transposta, sabe? Dependendo do contexto. No caso do repertório, né, que vai começar com o período barroco, da música dramática,
Você já vai ter essa preocupação. A instrumentação também vai começar a ser definida. Então, você vai ter um repertório que é para violino. E não é mais para qualquer corda. Antes, muitos da ideia, ela estava associada à escrita. Você escreveu aquela melodia, entendeu? A forma como aquela melodia vai ser realizada pode variar de acordo com a circunstância. E aí, de repente, a gente vai ter, uma peça para violino, violoncelo e teclados, né? Os teclados, eles vão demorar um pouco mais a cristalizar, embora seja possível perceber. Então, por exemplo, o cravo bem temperado, vocês conhecem, todo mundo aqui conhece, são aqueles conjuntos de 48 prelúdios e fugas. São 2 prelúdios e fugas por tonalidade que o Bach compôs. Ele compôs 2 livros separados e é uma obra imensa. Todo pianista faz para desenvolver justamente a independência dos dedos, né? A autonomia por conta da polifonia, das fugas. E ele compôs aquilo, são para teclados, mas você vê, se você observar certas obras, você vê que elas são mais cravísticas ou mais organísticas. Então, não está definido, sabe? Mas era possível que, à época, as pessoas soubessem a melhor forma de realizar. Mas essa coisa da instrumentação é uma coisa que o barroco vai começar... É no barroco que a gente vai começar a ter isso registrado mesmo. Essas obras são para essa instrumentação. Entende? Era essa a questão? Então, gente... Isso, professor. Bem colocado. Desculpa, Otávio, eu te interrompi. Não, era só para dizer que é isso mesmo, bem colocado, a forma que você disse, assim, deu para entender. Qualquer dúvida, gente, vocês podem ir perguntando, que eu não souber também, depois eu dou uma pesquisada, porque eu não sou um enciclopédia. Então, o que acontece quantas horas? Já deu o nosso horário, na verdade, né? Não é isso? É 3h20 às 5 horas. Eu só vou concluir para a gente continuar. Então, o que acontece nesse período é esse processo de simplificação. O que o Palestrina vai fazer é um processo que é, de uma certa forma, de simplificação, que não é... Na verdade, não é de simplificação, é de transparência, é de compreensão, de fazer com que o texto seja compreendido. Só que, ainda nesse período, e antes da gente passar para o Barroco, ainda nesse período, o que é mais importante? Ainda é a música. Então, ainda, de certa forma, o que domina são as regras contrapontísticas, são as regras de resolução de dissonância, são as regras de resolução, de cadenciamento, de sequência, de tempo, quais notas podem ou não podem cair em tempos fracos e fortes, que vão, ainda é essa compreensão amarrada de o que pode e o que não pode. E quem vai passar isso para frente, meio que formalizar, é o Giuseppe Zarlino. Vocês já ouviram falar dele? O Giuseppe Zarlino, ele é um teórico da Renascença, ele é veneziano, se não me engano, e o próximo, ele estudou com Adrian Willaert, e foi professor do Vincenzo Galilei, que é o pai do Galileu Galilei, né, do famoso astrônomo. O Vincenzo Galilei era um músico importante, que a gente vai falar sobre ele na próxima aula. E o Zarlino é um dos primeiros a pegar esse trabalho do Palestrina e sistematizar num tratado que se chama L'Instituzione Armonique,
Eu sempre esqueço o nome desse tratado. É l'Instituzione Armonica, a instituição harmônica, né? Que é um tratado justamente sobre essas relações. Bom, para eu não me estender, a gente vai ter que deixar o barroco para a gente recuperar esse início do barroco na próxima aula. E aí a gente vai ouvir, vai falar um pouquinho da monodia acompanhada e do começo da ópera, né, da música dramática e a importância que isso tem para o desenvolvimento da música barroca e das ideias barrocas. Vocês têm alguma questão? Vocês gostariam de falar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Vocês gostariam que eu esclarecesse alguma coisa? Ou tá ok? Tá tranquilo? Então, professor, deu para acompanhar bem. Tá. Se vocês estiverem tendo alguma dificuldade, porque alguma terminologia não está clara, alguma coisa não tá, vocês têm alguma dúvida, vocês podem ir falando, tá? Vocês podem trazer essas questões também. E é óbvio que não vai dar para a gente falar tudo, então, na verdade, eu vou fazer o que nessas 2 últimas aulas, eu vou tentar fazer uma introdução ao barroco, mas eu acho importante a gente fazer essa introdução e ir ouvindo para poder acompanhar, né? E aí vai ser um pouco isso que a gente vai conseguir fazer nesse semestre. E aí é o que eu falei para vocês. No próximo semestre, essas coisas vão estar muito mais bem estruturadas e montadas. No próximo ano, né? Já. E aí, se vocês quiserem fazer como ouvinte, eu posso ver lá com a coordenação para que vocês tenham a oportunidade de passar por essa disciplina, se vocês acharem que é interessante para vocês, ou mais cuidado, assim, né? Vendo mais atentamente. Ok, pessoal? Podemos ficar por aqui? Então, eu vou parar de gravar a nossa aula.